Quando nós nos preparávamos para esse congresso, praticamente um congresso, né, o 4º Encontro Nacional da Pastoral do Empreendedor, a gente primeiro quis cancelar, porque não havia condições sanitárias de nos encontrarmos em Salvador como era o previsto, né, e seria muito legal. Junto com o 10º encontro da Pastoral do Empreendedor lá de Salvador. Estamos completando 10 anos da Pastoral do Empreendedor. Mas, aos poucos, nós fomos pensando que teríamos que nos reinventar. Né? E esse congresso, essa palestra inaugural hoje da nossa Semana do Empreendedor, foi a forma que nós encontramos de manter essa chama acesa, e com certeza foi preparado com muito carinho, e eu gostaria de desenvolver essa temática em 3 momentos. Não é? O primeiro momento seria uma meditação bíblica sobre a travessia, o conceito de travessia que todos estamos utilizando. Não é? Nós sabemos que vai passar. Sabemos que vai passar, não sabemos quando. Alguns dizem a vacina chega em janeiro, outros dizem a vacina chega em fevereiro, outros dizem que em março, outros dizem em maio. Enfim, a ciência se vê às voltas com esse drama da urgência, mas ao mesmo tempo da prudência. Olha só, urgência mais prudência. Não é assim que se imuniza a humanidade inteira. Né? A ciência precisa ter paciência. A ciência precisa ter paciência. Mas isso nos incomoda, porque gostaríamos que passasse logo. Não é? Uma coisa é certa, vai passar, tudo passa. Mas o que a gente faz daqui até lá? O que a gente faz daqui até o outro lado do mar? O que é que a gente faz daqui até o outro lado do rio? O que a gente faz daqui até o outro lado do deserto? Com Jesus na travessia em tempos de pandemia. Comecei a refletir sobre isso. Isso está escrito, esse texto, o núcleo dele está escrito, está gravado no meu YouTube, Padre Joãozinho, você pode ir lá, no meu Facebook, logo depois da palestra vou disponibilizar o texto do que eu estou falando espontaneamente, não vou ler um texto aqui para vocês, né? Vocês vieram aqui também para repousar depois de um dia de trabalho, com dramas, e para sair daqui com um pouco de esperança, com reserva, com o tanque cheio, né? Foi para isso que você veio aqui. Então, eu comecei a ler a Bíblia nessa perspectiva. E aí eu entro no meu primeiro ponto. Primeiro uma meditação bíblica, depois as 15 dicas para a travessia, e depois a partilha de alguns cases, nada que demore mais do que meia hora, 40 minutos. Muito bem. Só o fato de você saber que o padre não vai falar demais já dá esperança de continuar aqui dentro, né? Desde que começamos, nós só aumentamos de 80 para 96 participantes, então significa que você não está desistindo da travessia, né? Você sabe que esse é um padre que faz todo dia um homilia em 1 minuto. Mas eu levei 20 anos para aprender a falar pouco, né? Como diz o padre Antônio Vieira na carta para o rei de Portugal, desculpe, minha alteza, terei que me estender, terei que me prolongar, porque não tive tempo suficiente de me preparar para ser breve. Muito bem, eu tive tempo, chega de me preparar para ser breve. Faz um mês que eu venho preparando esta fala. Eu gostaria de focar inicialmente em 3 travessias bíblicas. Depois eu vou pulverizar a minha reflexão em outras, porque a Bíblia toda é uma travessia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, faça essa experiência. Leia a Bíblia na perspectiva de quem está atravessando o mar, o deserto, a crise sanitária da pandemia. Faça a experiência. Tem pandemia, não uma. Quantas pestes no Egito, né? Antes da Páscoa? Muitas pestes. E a história da igreja é repleta de travessias, mas eu nem vou chegar na história da igreja, vou só fazer a leitura de algumas referências na Bíblia. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho. A Pensult. O que ela nos ensina? E eu sugiro que depois você pegue sua Bíblia e medite, vasculhe o Êxodo 14. Êxodo 14. Moisés tentando convencer o povo a sair do Egito e ir para o deserto.
E o povo reclamando. Não tinha sepultura que chega lá no Egito para me enterrar, tinha que levar a gente para o deserto para enterrar. Sempre tem alguém reclamando durante a travessia. Sempre tem alguém dizendo do seu lado assim, não vai dar certo. E não tem dinheiro. Não tem oportunidade. E ainda com a pandemia, as perspectivas são as piores. Ok? Com Moisés não foi diferente, leia o capítulo 14. O povo olhava o mar na frente e Deus dizendo, o mar vai se abrir e o povo vai passar. Mas o povo ficava reclamando. Então essa é a primeira travessia. A segunda é a travessia do deserto. 40 anos. O que ela nos ensina? A travessia do povo no deserto. E a terceira eu quero pegar uma travessia de Jesus, aliás duas, né? Jesus atravessando o mar da Galileia. E ali teve uma tempestade. E Jesus acalmou a tempestade. Essas travessias, em que numa delas Jesus caminha sobre as águas, também tem a nos ensinar sobre esse tempo de pandemia, e o tema é com Jesus na travessia. Então, a primeira coisa dessa travessia do Mar Vermelho é que atrás de nós tem um Egito, mas lá na frente tem uma terra da promessa. Tem uma terra prometida. Então não olhe para trás. A mulher de Lote olhou para trás. Deus disse, Lote, não olhe para trás. A cidade vai ser destruída. Não olhe para trás. E a mulher olhou para trás e virou estátua de sal. Quando nós ficamos vivendo com o olho no retrovisor, sempre referencializados por como era o antigo normal, a gente vive do passado e fica salgado. A gente fica salgado, não é? Então, Moisés olhou para frente. Moisés olhou para frente. Nós temos uma libertação mas temos uma libertação para. Ninguém pode viver sem um horizonte de sentido. Essa é a segunda lição. Olhe para os seus sonhos. Olhe para a terra da promessa. Abraão saiu de Ur na Caldeia e foi até a terra da promessa. E ele nunca viu aquela terra depois. Não foi conquistada por ele. Veio seus filhos, José do Egito, chegou o povo de Deus com Moisés. E por fim, nem Moisés entrou na terra prometida. Foi o seu substituto, Josué, não é? Então, é preciso ter um horizonte de sentido. Tem um psicólogo austríaco chamado Viktor Frankl, que tem toda a psicologia do sentido à vida. Nós não podemos viver sem um sentido, sem um horizonte de esperança. Isso não é uma utopia, um não lugar. É um lugar que existe. Então, nós temos o céu como horizonte de sentido. Se nós não tivermos esse horizonte de sentido, e que depois vai se escalonando em horizontes mais próximos, nós não conseguimos vencer os 40 anos no deserto, os 7 anos de vacas magras, né? Ainda que você tenha vivido 7 ou menos ou mais anos de vacas gordas, e você encheu seus celeiros, até tem como se sustentar um mês na pandemia, só que está demorando. Não é? O segundo semestre já está diferente. A gente já não está mais acreditando que vai passar logo. Gente, quando eu olho a minha agenda e os 70 eventos que eu cancelei esse ano, eu percebo que foi de uma hora para outra. 15 de março estava tudo normal. 20 de março, minha agenda estava bloqueada. De uma hora para outra, a gente pensava assim, na Semana Santa vai voltar ao normal. A gente achava que eu ia voltar, eu achava que ia voltar a dar aulas presenciais em abril. Mas nós já estamos em outubro e eu continuo dando aula em modalidade à distância para os meus alunos de
doutrina social da igreja, teologia espiritual e de liturgia, na Faculdade Uniana em Taubaté. E a perspectiva é que continue assim por algum tempo. Portanto, temos que aprender com a Bíblia regras de sobrevivência no deserto, na travessia. Então, uma das regras de sobrevivência é fazer uma aliança, viver em comunhão. A aliança de Deus com o povo estabelece regras, que são os 10 mandamentos. Portanto, é preciso que nós tenhamos, durante a travessia, alguns códigos, que a gente tenha isso até escrito. Quais são os meus códigos para atravessar a pandemia? Né? E nesse tempo de deserto, é importante a gente saber que ele tem em algum lugar uma fonte. Então, o povo estava com sede e Moisés tocou na rocha e saiu água. Existe um milagre no deserto. Como diz o Saint-Exupéry no seu clássico Pequeno Príncipe, a beleza do deserto é que ele esconde em algum lugar um oásis. E às vezes a gente não tem tempo suficiente para olhar o oásis que está dentro da gente, porque a gente está vivendo no meio da água. Então nós não valorizamos o oásis. A gente às vezes não vê as estrelas porque vive numa cidade. Mas quando a gente vai para o interior, tudo fica calado e a gente ouve até grilo. Cri, cri, cri. E ouve e vê a lua e as estrelas. Então o deserto pode nos dar a oportunidade para uma experiência diferente, para uma nova experiência de fé, de si mesmo. Muitas pessoas estão refazendo sua experiência de família. Até muitos pais, por causa da educação remota de seus filhos, estão tendo que refazer sua experiência de ensino fundamental e médio, que ele não lembrava mais como é que fazia a regra de 3, teorema de Pitágoras, não conhecia mais muitas coisas da história, e agora ele tem que dar reforço escolar para o seu filho. Então, a beleza do deserto é que em algum lugar ele esconde uma oportunidade, uma novidade. E uma das habilidades que se desenvolvem na passagem do deserto, com o sol no couro, né? E sentindo o cheiro da areia, uma das habilidades que se desenvolve é a resistência. E uma segunda é a resiliência. Portanto, o deserto pode nos tornar gente mais forte e pode também nos tornar gente que é capaz de levantar depois da queda. Resiliência. Hoje, no terço online, que eu rezo todo dia às 5 da tarde, por meio do Zoom, uma pessoa lá do Ceará, de Iguatu, se eu não me engano, disse o seguinte: amanhã a minha mãe faz 99 anos. E eu, muito ingenuamente, disse: vamos rezar por ela nesses tempos tão difíceis de pandemia. Ele riu e disse: não, por isso não precisa. Eu falei: mas ela é idosa, 99 anos, ela já pegou. Eu falei: pegou? Pegou, e em 14 dias se curou. Vocês sabem que os cientistas estão encafifados com essa cura de pessoas com idade acima de 100 anos. Não é o primeiro nem o último, não é? Essas pessoas viveram a gripe espanhola e têm anticorpos. Nós sairemos da pandemia com anticorpos, mas eu não estou falando de anticorpos desses, assim, do corpo. Anticorpos que nos tornam gente mais capaz de sobreviver a crises. Vocês sabem, gente, que no mundo nós brasileiros somos reconhecidos por uma qualidade ambígua que temos, que é péssima e que é ótima. Ambígua, estou falando. Péssima porque é o jeitinho brasileiro. A gente dá nó em pingo d'água. E isso tem outro nome, corrupção. Não é? Mas é ótima porque isso se chama resiliência. Nós não somos frangos de granja. A gente é cobra criada. Então, no Brasil, nós estamos tão acostumados a crises e mais crises, a viver com quase nada, que as pessoas com auxílio emergencial de R$600
sobrevivem e estão agradecendo muito mais do que deveriam, talvez, né? Talvez fiquem dependentes dessa mamata, né? Mas em qualquer país do mundo seria ridículo. 600, são $100, gente. $100, ninguém vive um mês com $100 em lugar nenhum do mundo, mas no Brasil vive. E ainda está feliz. Você entendeu? Ainda está feliz. Ou seja, o nosso país tem a ginga, a flexibilidade própria do homem cordial brasileiro. Ainda que às vezes isso se transforme em jeitinho. O deserto nos ensina também a viver com menos, porque a caminhar no deserto tem que ser com as coisas nas costas. E durante um tempo de crise pandêmica, a gente acaba tendo que deixar de lado muita coisa. Jogar muita coisa, tem que fazer uma catarse. Então eu tenho certeza que você está deixando menos coisas nos armários, menos coisas na despensa, e alguns estão fazendo a experiência de que dá para viver com menos. Como diz o Papa Francisco, o menos é mais. Dá para comer menos, não é? Os empresários, né, os empreendedores não gostam disso, né? Porque a gente vive na base do consumo, a gente gostaria que as pessoas consumissem mais o nosso produto, não é? Mas aí vale uma boa reflexão sobre a dinâmica da essencialização. É preciso essencializar, purificar. A pandemia é um tempo de quaresma, 40 anos, um tempo de penitência, e eu diria até um tempo de sofrimento, de dor, o que não é ruim. O sofrimento amadurece. E isso tudo nos leva a voltar ao Mar Vermelho, acreditar que chegará um momento que as máscaras vão cair, o mar vai se abrir e nós vamos poder nos abraçar e a gente vai olhar para trás e dizer: que ano foi aquilo, 2020? E aí os jovens de hoje que estão vivendo isso assim dramaticamente vão dizer para os seus netos: você não imagina o que é isso? Nós vivemos enclausurados. Eu fiquei meses sem abraçar a minha avó, não é? E para abraçar tivemos que fazer o teste da Covid para ir lá e dar um abraço, jantar e voltar para casa, né? Então, eu queria falar muito mais ainda sobre a travessia do Mar Vermelho e os 40 anos no deserto, mas nesse tempo aí tem muita lição, né? Pegue sua Bíblia e leia depois. Por exemplo, os 7 anos de vacas magras e de vacas gordas, a experiência de guardar no celeiro durante a prosperidade. Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, diz assim: quando a gente está na desolação, lembre-se que um dia vai ter consolação. E quando você está na consolação, lembre-se que um dia a desolação virá, né? Nunca estacione nos seus sucessos, nem mesmo nos seus fracassos, né? Não estacione na pandemia, muito menos na sua alegria. Jesus também teve uma crise, a crise da Galileia. Ele começou a fazer muito sucesso. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. É a música do Padre Zezinho, não é? Aquilo era um fenômeno. As pessoas vinham e se aproximavam dele para serem tocadas, curadas, ensinadas, expulsar os espíritos malignos, enfim. Mas de repente ele começou a falar coisas de cruz e não apenas coisas de luz. E aqueles que queriam uma religião do espetáculo começaram a ir embora. Então ele se reúne com os seus, faz uma pesquisa de mercado, vai lá, vai prestando atenção, faz uma pesquisa de mercado e quem diz por aí que eu sou, hein? Ah, Moisés, João Batista, não sei o quê. E para você, aí Pedro dá a resposta certa.
Ele diz, então vamos lá para Jerusalém? Não, vamos ficar aqui no interior, na nossa zona de conforto, não vamos para lá não. Não queriam fazer a travessia. Jesus queria fazer a travessia da luz para a cruz, onde estava a verdadeira salvação. E aí vem a minha sensibilidade aqui. Vejam, gente, esses homens tinham que fazer uma travessia tremenda. Eles eram gente da Galileia, tinham sotaque de pescador, que era ridicularizado na capital, em Jerusalém. E lá tinha doutor, mestre da lei, fariseu, tudo gente, né? E vinha aquele povo do interior, né? Para Pedro, a mulher disse, não, você é dos deles, você tem sotaque de Galileu. Ele falou, não conheço. Então é isso. Jesus pensa assim, meu Deus, como é que eu vou dar combustível de esperança para esses homens caipiras aqui da Galileia? Eles não vão chegar lá. Eles não têm a experiência, a mística que pode levar até o outro lado. Eles até atravessam o mar, mas um ventinho que dá, eles já começam a ter medo. Senhor, estamos perecendo, você está dormindo? Gente, por que vocês tiveram medo? Fracos na fé? Então Jesus um dia pegou o mais velho e os dois mocinhos, Pedro, Tiago e João, 3 sócios. Vocês já se deram conta que eles eram empreendedores? A pastoral do empreendedor não começou em Salvador, na Bahia, com o Frei Rogério. A pastoral do empreendedor começou em Cafarnaum, com Jesus que escolheu empreendedores para começar o cristianismo. Gente, o cristianismo começou com a pastoral do empreendedor. Eu vou repetir. O cristianismo começou com a pastoral do empreendedor. Jesus não pegou desempregado. Jesus pegou gente ocupada. Eles tinham Pedro, que era o dono, era o proprietário, tinha várias barcas, várias redes. Ele tinha um sócio que chamava Zebedeu, que tinha 2 filhos, que era Tiago e João. Pedro tinha um irmão que chamava André. Tá aí, ó. 4 apóstolos empreendedores. Isso para ser... Não vou nem falar do fiscal da Receita Federal, que ele pegou lá o Mateus, né? O Levi na banca de impostos. Imagina, o cara cobrava imposto de Pedro e Jesus coloca junto no mesmo grupo, só podia dar errado. Coloca o fiscal da Receita Federal junto com o empreendedor que está sendo explorado pelo Império Romano. Jesus fez uma coisa insana, não é? Ele colocou junto os contraditórios. Colocou, eu não vou dizer o nome do partido, quase que saiu aqui, né? Um partido de extrema esquerda que era zelota. Zelota se pensava pegava em arma para mudar o sistema, né? Eram os guerrilheiros da época. Né? Quem era zelota ali? Judas Tadeu, né? Zelota de Caná. Alguns falam que Pedro, né? E Simão era zelota. Pedro chegou a cortar a orelha, né, de um lá no Jardim das Oliveiras, atitude de zelota. Ele era radical, não é? Judas Iscariotes, enfim. Mas o núcleo inicial era de empreendedores. E justamente na hora da crise, na hora da pandemia, na hora da travessia, Jesus pega os 3 empresários de Cafarnaum, empresários da pesca, e leva para cima do Monte Tabor. Presta atenção. Lá ele se transfigura. Ele mostra o céu por antecipação. Gente, se nós não fizermos a experiência do céu na terra, nós não vamos suportar a travessia. Nós temos que viver o céu por antecipação. Não é? Eu fiz uma música sobre esse... que é um dos textos bíblicos que eu mais gosto. Nós temos que encher o nosso tanque do coração de combustível de esperança. Porque a pandemia nos desfigura, mas o Monte Tabor nos transfigura. Se eu quiser suportar a cruz, tenho que entender a luz. No Evangelho de Lucas,
ele revela o que Jesus estava conversando com Moisés e Elias lá no alto, e Pedro deve ter ficado escandalizado, porque Jesus estava conversando sobre que morte ele haveria de morrer, sobre a cruz. Então você vê que aqui tem uma dinâmica, né? Uma dinâmica dos contrários, é a mística do Tabor. Mestre, bom estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em ti repousar, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Jesus deixou isso muito marcado numa frase quase que enigmática que nós rezamos no Pai Nosso. Assim na terra como no céu. Quando a gente faz a experiência do céu pela mística, e a Pastoral do Empreendedor quer nos encher de mística, a gente vive na terra como se já estivesse no céu. Então nós não nos conformamos com o que temos aqui e queremos transformar tudo num pedaço de céu. Queria dizer para você que o nome que não quer calar agora é barca, né? Com aqueles empresários de Cafarnaum, tudo começou quando Jesus disse: peguem a barca e avancem para águas mais profundas. O tempo da pandemia pode nos ajudar a isso. Duque Naughton, aprofunde. Você está na superficialidade, não vai ter jeito. Vai fundo, vai fundo. Isso lembra uma outra barca. E depois eu deixo para você meditar no seu tempo de folga. A barca de Noé, lá no Antigo Testamento. São muitas barcas, mas vamos pegar só a Arca de Noé. Caramba! Quando Noé começou a construir aquela arca enorme, desproporcional com o que ele tinha perto dele, não estava chovendo e nem tinha mar. Ele construiu ela em terra firme. Então, gente, às vezes a gente parece que tem que ter uma tempestade, um dilúvio para começar a construir. Deixa eu dizer uma coisa dolorosa, né? Mas algumas escolas não conseguiram passar para modalidade EAD eficiente. Faziam um EAD para inglês ver. Sabe por quê? Porque não tinham preparado a sua arca. Não tinham um ambiente virtual de aprendizagem. Agora, o Google correu de maneira heróica e criou Classroom, Google Meet todo dia se reinventa. Vocês já viram que o Google Meet está todo dia se reinventando? Eu vou confessar aqui a minha ignorância. Antes da pandemia, eu nunca tinha ouvido falar de Zoom. Agora nós estamos fazendo um congresso com 120 pessoas da Pastoral do Empreendedor no Brasil inteiro, transmitindo pelo Face, por não sei o que tudo. Eu estou transmitindo aqui para o meu Instagram. A gente não sei aonde que a gente está chegando com isso tudo. Quem está me ouvindo, pelo milagre da tecnologia. Por quê? Porque temos uma pandemia. Se não tivesse tido a pandemia, talvez eu não soubesse até agora o que é o Zoom. Talvez o Meet não teria migrado para o Gmail de cada um de nós, né? Muita gente está dizendo o seguinte: aquela reuniãozinha que reunia fornecedores de tudo que é lugar, presencial, nunca mais. Mas isso é para quem teve a coragem, a capacidade, a sagacidade de se reinventar. Mas para aqueles que ficaram rindo do Noé, o dilúvio chegou e todo mundo naufragou. Então o dilúvio nos ensina que é preciso ter uma barca, uma arca. Eu queria parar nesse ponto e gastar todo o meu tempo que me resta, né? Os 15 minutos que me restam, eu queria gastar só na barca. Mas eu deixo isso para você, porque essa minha pequena palestra
é apenas um tira-gosto, e eu sei que eu estou falando para pessoas inteligentes que depois vão pegar a Bíblia e procurar as vacas gordas, as vacas magras, o Êxodo 14, a Aliança, Deuteronômio e também a, a Arca de Noé. Quem é essa arca? É a sua família. Muita gente usava a família como hotel. A sua casa era um hotel. Você ficava só o final de semana ali e olhe lá, porque aí ainda tinha pastoral, né? Nossa comunidade aqui no Conventinho, Taubaté, nós somos 60. Eu não saio mais. Eu nunca convivi tanto com meu irmão Padre Zezinho quanto é todo dia, café, almoço e janta. Ano que vem ele faz 80 anos, né? Isso aqui é a nossa arca, esse convento é a nossa arca. Sua família, a igreja é uma arca. Arca de salvação. Pense nisso. A pastoral do empreendedor é uma arca de salvação para os empreendedores. Nós podemos nos reunir. Nós tivemos 3 encontros nacionais antes desse. Em nenhum deles tivemos 123 participantes, como estamos tendo simultaneamente aqui, mais 29 que estão nos acompanhando pelo Facebook da Pastoral do Empreendedor, mais 92 que estão no meu Instagram. Nesse momento são 300 pessoas praticamente, que de alguma maneira nós estamos conectados. A crise criou uma oportunidade. Todo mundo já sabe daquela historinha, né, que palestrista motivacional costuma falar lá na sua empresa. Tire o S da crise, tire o S da crise. Então, crie, né? A crise é tempo de criatividade. Jesus, naquele dia, alimentou a multidão com palavras e com preces, com curas e prodígios, e os apóstolos foram atravessar o mar, e Jesus ficou atendendo a multidão, depois subiu na montanha para rezar. E ele atravessou o mar, que estava com uma ventania, e foi andando sobre as águas. São 2 histórias parecidas, né? No meu texto eu distingo as 2, mas eu vou pegar só o modelo, né, dessas 2. Imagine a barca lá no meio do mar, Jesus caminha 5 quilômetros na água, não era pertinho, 55 quilômetros. Então a barca estava bem no fundo, né? Na outra diz que Jesus estava na barca, mas estava dormindo. E eles ficaram desesperados, mas ele estava presente, mas estava dormindo. A gente às vezes pensa, onde é que está Deus nessa pandemia? Está dormindo, né? E eles acordaram Jesus e ele acalmou o mar. Mas nessa ele nem estava na barca. Eles foram atravessar sozinhos. E aí Pedro disse, se é o Senhor, manda que eu vá até aí. Que bom, ele desafiou Jesus. Jesus disse, vem, aceitou o desafio. E ele foi. E no começo ele começou a caminhar sobre a água, sobre a insegurança, não é? E ele estava olhando para Jesus. Quando ele perdeu o foco e começou, lembra lá no começo da minha palestra? Olhou para trás, aí ficou com medo. Quando ele olhou para o vento, olhou para a nuvem, olhou para a onda que estava... Aí ele começou a afundar. E Jesus salvou o seu amigo e disse, homem de pouca fé, por que você duvidou? Né? Então nós precisamos, nesse tempo de pandemia, de força, de foco e de fé. Olho no olho de Jesus. Não é? Como é que é? Aquela musiquinha que a gente canta desde a nossa juventude? Põe tua mão na mão do Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus, que cuidas de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do teu Senhor que acalma o mar. Essa minha palestra vai ter um pecado, eu não vou falar nem de José, nem de Maria, né? Acabei de lançar esse livro aqui, hora do meu comercial, que é A Verdadeira História da Virgem Maria, e tem aqui uma travessia, quando eles têm que acordar no meio da noite e ir para o Egito. Em tempos de pandemia, é a quarentena da Sagrada Família, né? E fica lá até desaparecer o perigo.
Então eles voltam e se estabelecem em Nazaré. Pronto, falei. Não é? A pandemia, ela nos ensina muitas coisas, né? E uma delas é que é preciso integrar 3 princípios da doutrina social da Igreja que são fundamentais, que é a solidariedade, a subsidiariedade e a sustentabilidade. Né? São valores referenciais que estão lá num capítulo do compêndio da doutrina social da Igreja que valeria a pena a gente aprofundar num outro momento. É preciso solidariedade e ela está crescendo em tempos de pandemia. Né? Se a gente não se ajudar, não vai ter jeito. E aqui eu paro, né? E gostaria de ler um texto de um número só da encíclica Fratelli Tutti, que o Papa Francisco lançou nesse dia de São Francisco de Assis. Todos acompanhamos. Maravilhosa encíclica. Eu já li, dei várias entrevistas hoje sobre ela. Mas o número 8 eu achei muito oportuno, ainda na introdução. Ela tem uma introdução e 8 capítulos e 2 preces. Mas o número 8, que junto com o número 4 fala da Covid-19, né? O Papa diz, estava escrevendo já quando de repente veio a Covid. A encíclica é sobre a fraternidade universal. São Francisco de Assis, o irmão de todos, Fratelli Tutti. Né? Então o número 8 diz o seguinte: desejo ardentemente que neste tempo que nos cabe viver, reconhecendo a dignidade de cada pessoa humana, possamos fazer renascer entre todos um anseio mundial de fraternidade. Entre todos, aqui está um ótimo segredo para sonhar e tornar a nossa vida uma bela aventura. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente. Precisamos de uma comunidade que nos apoie, que nos auxilie, dentro da qual nos ajudemos mutuamente a olhar em frente. Como é importante sonhar juntos. Sozinho, corres o risco de ter miragens. Lembra do deserto, né? Vendo aquilo que não existe. É juntos que se constroem os sonhos. Sonhemos com uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos. Cada qual com a riqueza de sua fé ou das suas convicções. Cada qual com a própria voz, mas todos irmãos. Então, Fratelli Tutti. Tem uma coisa que a pandemia nos ensina, que é difícil de dizer, mas eu tenho que dizer aqui. Todas as pandemias vividas na história, nas pandemias bíblicas, mas principalmente nas peste negra e em outras, ficaram marcadas nas nossas preces com frases que levam a assimilar o drama da morte. Gente, a morte está muito próxima de nós. Quando você contrai a Covid, você não sabe qual vai ser a sua reação. Não é isso? Então, no começo, quando a gente começou, eu confesso para vocês, eu tinha fantasmas noturnos, não é? Vocês não tinham? Acordavam às 3 da manhã pensando, meu Deus, Edgar, você perdeu sua mãe, não foi? Logo no começo. Não foi isso? Foi, é verdade. Inesperadamente. Né? Eu dou essa palestra e tem a minha irmã que acaba de descobrir que tem Covid. Né? O Trump, para deixar a coisa mais leve, está lá, com 72 horas de observação, né? Em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Isso faz com que a nossa Ave Maria termine com uma frase que agora tem mais sentido. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Isso agora para nós é muito presente. A morte é muito presente. Desenvolve em nós uma mística tanatológica, a mística da morte. Isso é importante, viu? Convivermos com o nosso limite final. Não tenha salve rainha,
do Herman Contract, lá do ano 1000, né? Tempo de peste negra, tempo de crises também sanitárias. Gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos, a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó Clemens, ó Pia, ó Dulcis Virgo Maria. Também é o drama da possibilidade imediata da morte, a mística da morte nas nossas preces. Existem aí, caramba, 125 pessoas, eu nunca vi tanta gente num Zoom, não é? Que maravilha. Bessa, você é bom a Bessa. Eu vou abrir seu som. O Bessa é lá de Rio Verde, em Goiás. Está preocupado aí com o problema da energia elétrica, ele é especialista nisso, né? Como tem sido a sua travessia? Você tem algum segredo? Eu tentei passar um pouco das minhas experiências aí, né? O que você poderia nos dizer? Você e a Vanusa, é isso? Boa noite a todos, boa noite, Padre Joãozinho. Sim, eu e a minha esposa Vanusa. Acho que o senhor deu muitas dicas aí que está valendo a pena escutar. Mas uma das coisas que eu tive que fazer foi reinventar. Eu também atuo como perito judicial e estava confortável na minha área de trabalho. Com a pandemia, a perícia acabou tudo. Parou, nós estamos há 8 meses sem realizar perícia. Quer dizer, em 8 meses eu não tive nenhum rendimento, e aí eu tive que mudar e voltar para a minha área elétrica, que eu sou especialista, que eu tinha abandonado. E neste meio eu voltei e comecei a fazer vários negócios nessa área, e está sendo para mim hoje o carro-chefe, essa parte de energia elétrica, consultoria, né, em eficiência energética, gerenciamento de energia, justamente por isso, né, por ter que reinventar e verificar e rever os conceitos que a gente tinha, né, fazendo alianças, né, teve alguns colegas vendo o que eu faço, que também está com problema em outras cidades, nós estamos fazendo acordo, fazendo alianças, aumentando o meu negócio e aumentando o negócio dele também. Então, se o senhor falou, eu tenho que aprimorar, mas já estou no caminho. E a pastoral do empreendedor ali, já que também pandemia, de repente as empresas ali testaram todo mundo, ficaram apavoradas que o vírus estava ali, todo mundo achava que não estava, né? Aí fecharam tudo de novo, lockdown, e a pastoral do empreendedor acabou em Rio Verde, é isso? Não. Ah, não? Não. Todas as pastorais aqui paralisou todas as atividades, né? Eu acho que em várias cidades também parou, a parte das reuniões das igrejas pararam, e eu falei, olha, nós temos reuniões através do Zoom nacional, porque nós já fazíamos reuniões, não pelo Zoom, mas fazia pelo Google Meet, fazia por outros aplicativos, sempre nós fazíamos. Vamos continuar fazendo as nossas reuniões. E nós continuamos, né, dando palestra, nós fazíamos orações nas empresas, agora nós estamos fazendo oração de forma virtual, 8 horas nós disponibilizamos no Instagram e no YouTube, com as empresas, fazendo essas orações, palestra, missa do empreendedor. Então, assim, a gente continua e as outras pastorais estão verificando como que a gente está funcionando nessa época. E começaram também, a pastoral da familiar me pediu para me organizar reuniões deles, porque eu já conheço um pouco e estou passando o conhecimento que eu tenho, um pouco do conhecimento que eu tenho nas reuniões virtuais, passando para a pastoral familiar, e eles começaram já a fazer as reuniões. Então, assim, estou ajudando outras pastorais o que a gente já tinha, né? A pastoral do empreendedor já tinha. É interessante, você falando, eu estava pensando que esse quarto encontro nacional da Pastoral do Empreendedor, além de ser um encontro que tem mais gente, né, é o encontro que tem o maior benefício e o menor custo. A relação custo-benefício aqui é tremenda, né? Nós tivemos um coordenador, o coordenador anterior, o Ricardo Vencato, que depois de um encontro nacional, se eu não me engano, foi o segundo, ele teve que ir para o hospital. Ricardo, como é que você está passando nessa
travessia aí. Fala pra gente, pode ativar seu som. Consegue ativar? Aí, Boa noite a todos, estão me ouvindo bem? Vem para cá, gente. perfeitamente. Quando surgiu a notícia da pandemia, eu e minha esposa Vanessa viemos para o interior, para a fazenda, para ver, entender o que estava acontecendo, o que iria acontecer. Ficamos aqui mais ou menos um mês e depois voltamos para a cidade, né? E quando nós estávamos lá em Salvador novamente, nós tivemos a chikungunya e foi uma experiência muito forte. Resolvemos voltar aqui para o interior e estamos aqui até agora e talvez a gente só volte realmente para Salvador em fevereiro, quando voltarem as aulas do nosso filho Arthur. E quando nós retornamos para cá, nós decidimos que estamos em retiro espiritual. O período da pandemia para nós é um período de retiro. E tem sido muito rico, até tenho andado um pouco afastado aí da própria pastoral, mas é porque estamos afastados de uma forma geral, né? Nosso Monte Tabor. E viemos, a senhora falou assim, a experiência do Monte Tabor, e nós temos comentado que estamos no Monte Tabor. Em algum momento a gente sai dele. A experiência está sendo muito rica porque estamos tocando as empresas, né, a nível home office. Felizmente tem dado certo. Hoje mesmo fiz reunião virtual com praticamente todos os colaboradores. Temos um escritório em São Paulo, fizemos também reunião com o pessoal daí. Então tem sido bastante positivo, né, nesse ponto. E eu gostaria de deixar aqui um livro. De aumentar a sua imagem para todo mundo ver. Deserto na Cidade. Olha! Esse livro foi escrito por um padre chamado Carlos Carreto. O Papa João XXIII, em 1954, mandou ele para o deserto na África. E ele passou 10 anos, e depois, para ter uma ideia, ele escreveu esse livro em 1977, já na China. Então, foi uma experiência muito rica. E eu gostaria de ler só o prefácio para vocês, que eu achei bem interessante, que se encaixa muito bem nessa palestra do Padre Joãozinho, que, para mim, e Vanessa, nós comentamos aqui agora há pouco, se não a melhor, uma das melhores que a gente já ouviu até hoje. Maravilhoso. Então, aqui ele diz assim, este livro pretende ajudar aqueles que se sentem sobrecarregados de trabalho, superatarefados, e que, diante da exigência da oração, respondem: não consigo, não tenho tempo, não sei onde estou com a cabeça. Incrível, hein? Aí diz, certo, vejamos o que se pode fazer. O deserto você o pode encontrar em qualquer lugar, mesmo na cidade. Se você sabe amar, isto é possível. É só um pouco mais difícil. Vamos experimentar. E não se esqueça que deserto não significa ausência de pessoas, mas sim presença de Deus. Então é isso, eu acho que a sua palestra e essa experiência desse livro que eu já li, já experimentei ele é um livro de experimentar, e vou retornar a ele depois dessa palestra aqui. E tem sido muito rico esse período para a gente da pandemia. Olha que maravilha. Você já estava passando por lado aí, quer completar? Não, só perguntei se você queria fazer alguma complementação. Olha, é maravilhoso, né? Ouvir isso, nada estava programado, a palestra estava programada até esse final, né? Mas eu fiz questão de não deixar a carta marcada, né? Que é para realmente abrir o coração. Então, quem seria chamado não sabia. Até na última reunião essa semana,
tentaram fazer uma listinha por aí, eu fiz uma listinha mentirosa, né? Para que ninguém, então, o Ricardo absolutamente não sabia que eu iria convidar ele para dizer alguma coisa, mas ele falou alguma coisa que é absolutamente fundamental. Você sabe que eu fiz também a reunião com a minha equipe pelo Zoom, hoje, só que o detalhe é que toda a minha equipe está aqui dentro da casa. E a gente faz reunião, mesmo assim, né, porque uma das meninas é asmática, a gente faz reunião pelo Zoom. Né? Pelo menos pode fazer sem máscara. Né? Então, da mesma casa. É absurdo, mas está certo. Tem uma pessoa aqui, que além de ser da coordenação nacional, ele tem uma empresa de turismo. Não é? Eu devia estar hoje lá no Santuário Mariano, sei lá, com o Caco Braille. O Caco, todo mundo diz, boa noite. Esse setor está terrível, né? Mas como que está sendo a sua travessia? De fato, você me pegou de surpresa, né? Porque a gente não combinou. Bom, todos os setores de eventos, turismo, festas, né, estão paralisados. O casamento da minha filha foi adiado no dia 3 de abril desse ano, não teve casamento. A nossa empresa está completamente parada, trouxemos quase tudo que a gente precisava aqui para a nossa casa, mas nós não paramos. Por quê? Por causa do foco. A gente pensou até, num determinado momento, fechar a empresa. Mas não. O padre Joãozinho tem uma viagem para fazer conosco, tem uma série de pessoas aguardando. São 11, 12 padres, porque todos os nossos grupos de peregrinação têm um diretor espiritual, padre. E como é que nós iríamos fazer? E aquelas pessoas que já haviam contratado o nosso serviço, e nós teríamos, nesse ano, 7 saídas, e todas elas foram suspensas. Então, nós tivemos que nos reprogramar, nos refazer em termos de agendamento, e vamos esperar daqui a pouco a liberação, porque nós estamos, a Rita e eu, que muita gente que lida conosco conhece, nós vamos chegar do outro lado, porque no nosso barco tem Jesus. Exatamente. Nós temos que ter essa convicção de que no nosso barco é Jesus que está. E ele vai nos dar força para nós chegarmos no E Porto quando Seguro. estivermos na Terra Santa juntos, Caco, Sim. Aí, e a gente estiver atravessando o Mar da Galileia, né? Sim. A gente vai lembrar disso. Aliás, a gente quer ir lá em Cesareia de Filipe, que fica do lado de lá do Mar da Galileia, nesse roteiro, né? Então, nós temos que ir lá onde Pedro falou, olha, eu sei quem você é, Jesus. Eu sei que você é o Messias. Enfim, a gente teve que se reinventar, mas uma coisa muito bonita também foi a minha dedicação muito grande na pastoral. Porque eu entrei esse ano, né, fui convidado pela coordenação, inesperadamente, totalmente inesperadamente, e aqui também em Londrina nós tivemos que reformular toda a programação, todinha a programação. E aconteceu uma coisa muito bonita, porque a equipe de serviço se fortaleceu mais do que nunca, muito mais do que nunca, e nós soltamos agora, toda semana nós temos um vídeo que a gente, são 5 membros da equipe que gravam, né? E a cada semana um, e nós estamos tocando esse trabalho assim com muita vontade. Mas, voltando à questão do turismo, né? Nós, do primeiro momento que pensamos até em desistir de tudo, nós nos reformulamos e tivemos a certeza que nós temos uma missão. Porque o turismo que nós fazemos, que é o turismo religioso,
nós temos a certeza absoluta que é evangelizar através das viagens. Então, é a forma que nós temos de servir a Deus também trabalhando. Por isso que até na chamada eu falei que o empreendedor ele tem que ter, não é, fé naquilo que ele faz e fazer aquilo que ele faz com fé. Isso daí é a nossa missão. Exatamente. O Caco está falando, já antecipando, o que vai ser a nossa quinta-feira, não é? Nós vamos ter vários momentos essa semana. Estamos só na abertura, palestra de abertura, mas é uma semana do empreendedor que vai esquentando, 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 e na quinta começamos a nos reunir por região. A gente imagina que até lá, muita gente que está ouvindo, está acontecendo nessa primeira semana, vai se agregando, a ideia é essa, né? E vamos ter momentos, então, para partilhar essa travessia. A partilha de hoje ela é só assim um tira-gosto, né? Não quer ser exaustiva de modo algum, estamos absolutamente dentro do horário, mas eu queria perguntar, apesar de nós termos aí 119 participantes e desses 69 estão sem vídeo, né? Agora 68 estão sem vídeo, então eu não vejo a carinha deles, mas se eu quiser colocar todos aqui, vocês vão ver o monte de gente que está aqui, porque agora eu exibi os 100 vídeos, olha quantas aqui, ó, tem. Todo esse pessoal está aqui, né? Até o Cirile, de Curitiba, etc. Tá, eu já aprendi a mexer bem no Zoom, porque eu vivo do Zoom agora o dia inteiro, né? Eu queria perguntar, o último testemunho, alguém que quisesse falar, que sentiu o coração aquecido, o coração queimando durante tudo que a gente colocou sobre com Jesus na travessia, em tempos de pandemia, né? E você disse assim, se eu tivesse a oportunidade de dizer uma palavra, eu contaria minha história em 1 minuto e meio. Então, você que eu vou passando aqui agora, é só você balançar a mão, que daí eu abro para você. Você que queira aquecer nosso coração com a sua palavra. Amarildo, é você mesmo. Pode falar. Só você tem que ativar seu som. Agora sim, né? Perfeito. Agora, tá, ok. Olha, eu vou dar uma experiência assim, bem rápida, porque é o seguinte, eu já fui empresário de ramos de supermercado durante muitos anos. E por questão de Desculpa, Marildo, você fala de onde? Curitiba. Curitiba. O Caco fala de Londrina. A gente esqueceu de dizer a cidade. Desculpa. E aí? Eu sou da Pastoral do Empreendedor aqui do Santuário Sagrado do Coração, tá? Beleza. A gente está na coordenação aqui. Então é o seguinte, quando eu saí do ramo de supermercado, que eu fui ser representante comercial, a gente era um carregador de pasta, entendeu? E agora com essa pandemia, a coisa inverteu. Então eu represento uma empresa aí de Goiânia, muita gente que está nos vendo conhece a Salo, a marca do helicóptero. Esse cara é o seguinte, quando entrou a pandemia, ele não sabia o que fazia da empresa dele. A Salo hoje tem mais de 5.000 colaboradores. Então, ele começou o seguinte, toda semana, padrãozinho, ele pegava um do Nordeste, do Ceará, eu aqui de Curitiba, um de Santa Catarina, um da Bahia, e dizia, fechou, abriu, vai abrir, não vai abrir. Então, é o seguinte, ó, ele começou a pesquisar o mercado, e é onde eu quero chegar no grande empreendedor. Ele viu uma lacuna que muitas empresas não iam lançar nem coleção. E ele vendeu uma fazenda de boi, olha a coragem dele, vendeu uma fazenda de boi por 12 milhões de reais e investiu na maior coleção de todos os tempos. E para a surpresa nossa de todo o Brasil, foi a maior venda da empresa nos últimos anos. Então, para você ver que às vezes o empreendedor tem que ter a coragem de investir e de avançar, entendeu? É exatamente isso. O que o Amarildo está colocando para nós é que o risco esconde uma oportunidade, que a gente falou, o deserto esconde uma fonte, né? Claro. Algumas pessoas estão enriquecendo
na pandemia, outras estão se estabelecendo, outras criando novas plataformas para voltar diferente quando chegar do outro lado. Agora, tem gente que colocou avestruz, né, cabeça embaixo da terra e disse, não quero mais brincar, estou chateado, e ficou murmurando, né, nem percebendo que era até um retiro. Já teria valido a pena, Ricardo, né, só pelo retiro. Mas, além disso, está dando para manter as empresas. Então, é muito interessante essa nossa reflexão, porque ela não é só uma reflexão de fé. A fé requalifica a vida. O Padre Léo, né, meu irmão, nos formamos juntos, o Padre Léo, né? Meu Deus, bom. O Padre Léo dizia assim, quantas vezes ouvi ele dizer isso? Olha, a fé torna a gente mais cheirosa, torna a mulher mais cheirosa, torna o homem mais bonito. Né? Se tem fé, tá melhor. Agora, eu posso dizer isso em latim, se quiser, né? A gratia naturam supponit perficique. A graça supõe a natureza e a aperfeiçoa. Então, a graça de Deus, a religião, tem que nos tornar melhores. Um empreendedor que tem religião, que tem fé, ele tem que ser mais forte na concorrência. Né? Ele é mais eficiente. O produto dele é melhor. Chame isso de valor agregado, se você quiser. Né? Se quiser que falemos uma linguagem técnica, é valor agregado. A fé dá valor agregado ao seu produto. Né? Não diz hoje, não vou querer fazer propaganda de shampoo, né? Eu nem comprei com essa intenção, mas eu acabei, por acaso, comprando. Mas você deve estar pensando assim, mas shampoo, Padre Joãozinho? Você não tem cara de quem precisa muito de shampoo. Não, mas eu comprei um shampoo vegano. Depois é que eu vi, eu pensei, vegano? Isso está parecendo desinfetante de sabor maçã. Mas eu não vou beber. Né? Tem um negócio de valor agregado do sabor maçã, não tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas o shampoo vegano me chamou a atenção. Quando eu vi aquilo vegano, ele diz, não garantimos para você que não teve uso de experiência com animais e não tem também nenhum tipo de produto animal dentro desse shampoo, ele é completamente vegetal. Blá, blá, blá. Eu pensei, caramba, esse é o valor agregado disso daqui, ele tem uma característica, mas foi feito com fé. É mais gostoso, feijão com fé é mais gostoso. Feijão com raiva da diarreia, gente. Você vai naquele restaurante e não passa bem. E fica desconfiado que a comida estava estragada. Não, talvez ela foi feita com raiva naquele dia. Não é? Quantas vezes que não tem motivo para a gente se sentir mal, mas naquele ambiente você não se sente bem. Mas é uma igreja. Só que tem gente brigando lá dentro, está cheio de diabo lá dentro. Né? Se pegando. A sacristia foi uma briga. E naquele dia na missa você não se sente muito bem. Agora imagina, sua empresa é uma empresa cheia de fé. É uma empresa cheia de graça. É isso que a pastoral do empreendedor quer. Né? Meu tempo regulamentar terminou. E nós temos aqui na nossa sala o nosso querido Frei Rogério, né, que está nos acompanhando, certo? Com o coração ardente, com a língua comichando, né? E nós temos ainda aí os nossos 10 minutos, então eu agradeço aí a oportunidade de ter aquecido a Semana do Empreendedor, peço a todo mundo que continue, né, participando conosco durante toda a semana, porque nós só estamos começando. E repasso agora...